Estamos apresentando o programa Falando Sério. E a partir do ano que vem, Ricardo Raimundo pretende reduzir o número de pastas, devendo manter os trabalhos com 11 secretarias. Ele pretende unir as pastas de administração e governo, cultura e turismo e obras, planejamento e trânsito. Essas três últimas seriam unidas, formando assim a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Nós devemos lembrar também, no que se refere ao secretariado que vamos repercutir no próximo programa, os nomes, que o prefeito Ricardo Raimundo fez uma declaração de bastidores, etc., de que os vereadores não terão poder de influência dentro do executivo. A declaração é mais ou menos por aí. Há de se observar nesta declaração do prefeito dois aspectos. Primeiro, será que o prefeito Ricardo Raimundo estaria buscando dar uma nova perspectiva? Porque é evidente que ele, como vereador, sabe muito bem disso, né? Porque eu entendo que a grande vantagem da eleição de Ricardo Raimundo é que ele veio da Câmara Municipal. Faz 34 anos que um vereador não se elege prefeito de Tupã. O último foi Jesus Guimarães em 1982. 34 anos. A Câmara Municipal, evidentemente, estava chamuscada no processo político tupaense. Com a eleição de Caiaoque como vice, a última vez que um prefeito e vice saíram da Câmara Municipal para assumir o Poder Executivo foi em 1968, há 48 anos atrás, quando Walter Pimentel, que era vereador à época, foi eleito prefeito e, curiosamente, um outro vereador de origem nipônica, Masuyuki Kawano, foi eleito vice-prefeito. Há 48 anos atrás, uma dupla de vereadores não saía da Câmara Municipal direto para o Poder Executivo. Então, isto posto, na nossa opinião, a leitura do que teria dito o prefeito Ricardo Raimundo tem uma outra visão. O que o prefeito Ricardo Raimundo talvez procurou explicar, isso são palavras nossas, né? É de que aquele governo parlamentarista municipal, cujo maior pregador foi o vice-prefeito de Manoel Gaspar, Thiago Santos, que dizia que o governo atual era uma espécie de parlamentarismo municipal, no qual havia muito protagonismo do primeiro presidente da Câmara Municipal nesta legislatura. Mas esse parlamentarismo municipal começou a naufragar na eleição do segundo biênio da Câmara Municipal, quando o prefeito Manoel Gaspar perdeu a maioria na Câmara Municipal, segundo os vereadores que aderiram à oposição, porque dentro deste sistema parlamentarista municipal preconizado pelo vice-prefeito Thiago Santos, havia o protagonismo do presidente do primeiro biênio e de alguns poucos vereadores, em detrimento da grande maioria dos componentes do Legislativo Municipal. Então nós entendemos, na nossa modesta opinião, que quando o prefeito Ricardo Raimundo declarou que não haverá interferência de vereadores, ele quer dizer que os vereadores
serão tratados, terão as suas opiniões, evidentemente, os vereadores votam leis, não existe como um vereador não ter poder de fogo dentro de uma administração, mas haverá um melhor relacionamento por parte dos vereadores, num todo, com o poder legislativo, com o poder executivo, principalmente em razão do prefeito municipal ter sido vereador nos últimos 4 anos e também do vice-prefeito ser oriundo da Câmara Municipal, o que evidentemente, pela eleição em si dos dois, comprovam que devem ter sido ótimos vereadores, porque senão não seriam eleitos, não receberiam o beneplácito da maioria da população tupaense para sair do legislativo e ocupar a chefia do executivo municipal. No próximo programa continuaremos repercutindo o secretariado do prefeito Ricardo Raimundo. E o que você fazia em 1959? No dia 3 de janeiro daquele ano, o Alasca, lá no Polo Norte, que era um território que a Rússia vendeu para os Estados Unidos, tornava-se o 49º estado norte-americano. E no dia 21 de agosto de 1959, o Havaí tornava-se o 50º, o estado de número 50 dos Estados Unidos. Havaí, onde nasceu o atual presidente norte-americano Barack Hussein Obama. Enquanto isso, o Carnaval de 1959 teve um pupurri de músicas filmadas e vamos apresentar imagens da época. Eva querida, quero ser o teu Adão, dar-te o meu amor, a minha vida, em troca do teu coração. E cocoró, cocoró, o galo tem saudade da galinha carijó. E cocoró, o galo tem saudade da galinha carijó. Por causa de mulher é bom parar, porque nenhuma delas sabe amar. Por causa de mulher é bom parar, porque nenhuma delas sabe amar. Iaia, me deixa subir esta ladeira, eu sou do grupo Pega na Chaleira. Iaia, me deixa subir esta ladeira, eu sou do grupo Pega na Chaleira. Iaia, me deixa subir essa ladeira, eu sou do grupo Pega na Chaleira. Quem vem de lá, bela Iaia, vou abrir alas que eu quero passar. Sou democrata, águia de prata, vem cá mulata que me faz chorar. Vou abrir alas que eu quero passar, vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. 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 Vou abrir alas que eu quero passar, vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Vou abrir alas que eu quero passar. Oba! Vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Enquanto os Estados Unidos alastrava o seu território físico pelo Alasca e pelo arquipélago do Havaí,
No dia 26 de novembro de 1959, um fato impensável. Um médico argentino, guerrilheiro, barbudo, de nome Ernesto Che Guevara, assumia a presidência do Banco Nacional de Cuba, nomeado pelo recém-falecido Fidel Castro, que foi o comandante em chefe da Revolução Cubana. E este fato era o início de um confronto histórico diplomático com os Estados Unidos e que durou mais de 50 anos e que somente há pouco tempo, através de gestões do governo canadense e do Vaticano, através do Papa Francisco, curiosamente argentino, é que Raul Castro, sucessor de Fidel Castro, sentou à mesa de negociações com o havaiano, nascido no Havaí, né? Originário do estado do Havaí, o havaiano de origem muçulmana, hoje convertido à Igreja Batista, Barack Hussein Obama. Já imaginou um negócio desse? São as nuances da história. Enquanto isso, em 1959, o trio Iraquitã cantava com grande empolgação Touradas em Madrid. As touradas em Madrid e quase não volto mais aqui pra beber e veja Ceci. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha, queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touraunha. Caramba, caracole, sou do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, isto é conversa mole para boi dormir. E quase não volto mais aqui pra beber e beijar Ceci. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha, queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touraunha. Caramba, caracole, sou do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, isto é conversa mole para boi dormir. E após trazermos o trio Iraquitã com as Touradas de Madrid, né? Nós vamos ouvir o hino. Nós falamos aqui hoje do Havaí, que é uma ilha, de Cuba, outra ilha. Nós vamos ouvir um hino nacional do continente austral, né? Da Austrália. O hino nacional da Nova Zelândia, que é um país que foi povoado pelos ingleses e que tem um alto nível de padrão socioeconômico, sociocultural e inclusive político. Nós vamos ouvir o hino dos neozelandeses.
Após ouvir o hino da Nova Zelândia, antes de encerrar o programa Falando Sério de hoje, nós queremos aqui dizer que faleceu nesta semana passada um dos principais personagens da vida pública brasileira dos anos de chumbo, o cardeal emérito de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arnes, que foi um dos líderes da resistência democrática e um dos grandes artífices da defesa dos direitos humanos. Em outubro de 1975, ocorreu a morte do jornalista judeu iugoslavo brasileiro Vladimir Herzog, nos porões do DOI-CODE na rua Tutóia. O cardeal Dom Evaristo Arnes, corajosamente, ao lado do rabino judeu Henry Sobel e do pastor presbiteriano James Wright, celebraram na Catedral da Sé um culto ecumênico que teve repercussão mundial. Inclusive, a comunidade judaica norte-americana fez grandes manifestações contra o regime ditatorial brasileiro. E praticamente a morte de Vladimir Herzog representou o início do fim da chamada ditadura dos generais em nosso país. Demorou ainda 10 anos para que o poder fosse entregue aos civis, porque o general Geisel, dentro do pensamento geopolítico do general Golbery Couto e Silva, entregou o poder de forma lenta, gradual e restrita aos civis. Primeiro, promoveu a extinção do AI-5, depois a anistia, depois a eleição direta para governadores, posteriormente evitou a eleição direta para presidente e acabou ocorrendo a rebelião no colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves contra Paulo Maluf. Mas nós estamos falando tudo isso sobre a história recente do nosso país para ressaltar que esses três personagens, o pastor presbiteriano James Wright, o rabino judeu Henry Sobel e o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, falecido nesta semana aos 95 anos de idade, tiveram papel fundamental naquele momento negro da história do Brasil, quando o jornalista Vladimir Herzog apareceu morto nas dependências, nos porões do DOI-CODE em São Paulo. E essa morte não foi apenas esta. Existiram outros desaparecidos, mas esta acabou sendo a pedra angular que acabou abrindo a brecha no regime autoritário e ditatorial que existia no Brasil. Vamos encerrando o programa Falando Sério de hoje, trazendo a matéria que o Lucas preparou exclusivamente para você, telespectador da TV Universitária, Canal 7. This is the recipe. Yes, it does. But it's secret, right? It's a secret, yes, it does. We can't... No. I think that all of that rejection for her made her say, I'll show them.
smooch. Mwah. Okay. Your successful company will be a model Yeah. for other people with disabilities. Exactly, yes, it And is. if they'll say, if Colette can do it, They can do it. Contact with Atos, go in 10 seconds. Atos.